Você já pensou que um sonho poderia ser o início de um destino e também da sua dor? José era apenas um jovem, o filho amado de Jacó, o preferido entre os irmãos. Recebeu de seu pai uma túnica colorida, símbolo de amor e destaque. Mas, para quem carrega brilho demais, o mundo às vezes responde com inveja. José sonhava e contava seus sonhos. Sonhos em que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Sonhos que falavam de grandeza, mas a grandeza, antes de ser honra, é provação. Enquanto ele sonhava, seus irmãos o observavam com olhos carregados de ciúme. A túnica que o distinguia agora o marcava como alvo. E como acontece com quem desperta desconforto, veio a rejeição. Os irmãos planejaram livrar-se dele. José não sabia, mas o que parecia o fim era o início da promessa. Deus o preparava, não para ser o preferido da casa, mas para ser o salvador de uma nação. Às vezes, a vida começa a se cumprir quando tudo parece desabar. O ódio cresceu a tal ponto que um dia, quando José foi ao encontro dos irmãos no campo, eles o viram de longe e disseram: "Lá vem o sonhador", e decidiram se livrar dele. Primeiro pensaram em matá-lo, mas a culpa falou mais alto. Jogaram-no num poço vazio e depois o venderam por 20 moedas de prata a mercadores que iam para o Egito. Imagine o coração de um jovem traído pelos próprios irmãos, levado como escravo para uma terra estranha. A túnica colorida foi manchada de sangue e apresentada ao pai, que acreditou na mentira de que seu filho havia sido devorado por feras. Mas Deus não havia terminado. Aquele que foi lançado ao fundo do poço seria o mesmo que um dia levantaria uma nação inteira. Porque o poço não era o fim, era o começo da escada que o levaria ao propósito. José seguiu chorando, mas não desistiu de crer. E mesmo em meio à escuridão do Egito, algo nele continuava a sonhar. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial de Faraó. Aos olhos humanos, ele havia perdido tudo: a família, a liberdade, os sonhos. Mas há algo que ninguém pode tirar de quem caminha com fé: a presença de Deus. Mesmo como escravo, José se destacou. Tudo o que tocava prosperava, porque o Senhor estava com ele. Potifar percebeu isso e o colocou como administrador de toda a casa. De servo, tornou-se responsável. De ferido, tornou-se exemplo. De vítima, tornou-se instrumento. Mas é quando tudo parece dar certo que a tentação aparece. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo e José, fiel a Deus, recusou. Foi então acusado injustamente e lançado na prisão. Mais uma vez, tudo desabou, mas Deus ainda estava escrevendo. E antes de seguir, me diga, você acredita que as quedas também podem fazer parte do plano de Deus? Se sim, comenta "Eu creio" e se inscreve no canal Segredos da Bíblia, porque essa história ainda vai te surpreender. José estava na prisão, acusado injustamente, mas até ali Deus o acompanhava. Mesmo entre os condenados, ele se tornava luz. O carcereiro confiava nele a ponto de deixá-lo responsável pelos outros prisioneiros. E foi nesse lugar improvável que a promessa começou a tomar forma. 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro, foram lançados na prisão. Certa noite, ambos tiveram sonhos enigmáticos e, aflitos, contaram a José. Ele os ouviu com atenção e disse: "Não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me os vossos sonhos." Com sabedoria e fé, José revelou o significado de cada sonho, e tudo aconteceu exatamente como ele dissera. O copeiro foi restituído ao seu cargo, o padeiro foi condenado. Mas o copeiro, ao ser liberto, esqueceu-se de José. Mesmo assim, José esperou, não com revolta, mas com esperança silenciosa, porque quem confia em Deus não precisa forçar portas, ele as abre no tempo certo. 2 anos se passaram. José continuava preso, mas o céu nunca esqueceu o que prometeu.
Certa noite, Faraó teve 2 sonhos perturbadores: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras e 7 espigas cheias engolidas por 7 espigas secas. Nenhum dos sábios do Egito conseguiu interpretar. Foi então que o copeiro lembrou-se de José, aquele jovem hebreu que revelara seu destino na prisão. Chamaram José às pressas. Ele se apresentou diante de Faraó e, com humildade, disse: "Não está em mim o poder de interpretar, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável." E Deus o inspirou. José explicou que haveria 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. E, com coragem, sugeriu ao rei um plano de salvação para todo o Egito. Faraó reconheceu nele algo divino, tirou o anel do dedo e o colocou na mão de José. De prisioneiro, ele se tornou governador. De esquecido, foi exaltado, porque Deus nunca esquece quem permanece fiel, mesmo quando tudo parece perdido. Assim como José havia anunciado, vieram 7 anos de fartura. As colheitas foram tão abundantes que os celeiros do Egito se enchiam até transbordar. E José, agora governador, administrava tudo com sabedoria e prudência. Mas depois veio a fome. A terra secou, os campos se tornaram poeira e a escassez alcançou todas as nações, inclusive Canaã, onde vivia Jacó, o pai de José. E foi então que o destino começou a dar voltas. Os irmãos que o haviam vendido como escravo ouviram que no Egito havia alimento e partiram para lá, sem imaginar quem os esperava. A dor do passado estava prestes a reencontrar o presente. O menino traído agora era o homem que poderia salvá-los. E mesmo depois de tudo, José não pensava em vingança, ele pensava em propósito. E antes de continuar essa parte emocionante da história, me diz: você já viveu algo que parecia injusto, mas depois entendeu que Deus estava te preparando para algo maior? Comenta "Agora entendo" e se inscreve no canal Segredos da Bíblia, porque a revelação que vem a seguir vai te emocionar. Os irmãos chegaram ao Egito e se apresentaram diante de José, sem reconhecê-lo. Ele, porém, os reconheceu de imediato. Diante de si estavam aqueles que o haviam lançado num poço, vendido por moedas, apagado da história da família. Mas José se manteve firme. Não revelou quem era, apenas observou. O tempo havia mudado tudo, menos a memória do que aconteceu. Ele testou os irmãos, quis saber se ainda eram movidos pela inveja, pela culpa ou pela mudança, e pouco a pouco percebeu algo diferente. O arrependimento havia nascido no coração deles. Quando viu seu irmão Benjamim, o mais novo, José não conseguiu conter as lágrimas. Saiu do recinto para chorar em silêncio. A dor antiga se misturava à gratidão, porque o menino rejeitado agora era o homem que poderia oferecer perdão. O plano de Deus estava se revelando diante dos olhos dele. A ferida do passado era a chave da salvação de todos. Depois de tantos testes, José não conseguiu mais conter o coração. Mandou todos saírem da sala. Ficou sozinho com seus irmãos e começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram. Entre lágrimas revelou: "Eu sou José, vosso irmão, aquele que vendestes ao Egito." O silêncio tomou conta, o medo se misturou à vergonha. Mas José, com o olhar cheio de misericórdia, disse: "Não vos entristeçais, nem vos irriteis por me haverdes vendido, porque foi para a vossa salvação que Deus me enviou adiante de vós." Naquele instante, o passado se curvou diante do propósito. A traição virou ponte, a dor virou destino, e o perdão libertou todos, inclusive José. Ele abraçou os irmãos, chorou com eles e enviou presentes para seu pai. O menino dos sonhos estava finalmente acordando para o plano real de Deus. Jacó, o pai de José, não acreditou quando ouviu que seu filho estava vivo. Mas ao ver as carruagens e ouvir as palavras enviadas por ele, seu espírito reviveu. "Basta! Meu filho José ainda vive. Irei vê-lo antes que eu morra."
O reencontro foi um dos momentos mais comoventes das Escrituras. Quando Jacó chegou ao Egito, José correu ao seu encontro, lançou-se ao pescoço do pai e chorou longamente. Anos de dor, perda e saudade se desfizeram em um único abraço. José acolheu sua família com honra. Nenhum ressentimento, nenhum eu avisei, apenas amor. O menino dos sonhos havia se tornado o homem da promessa, e através dele, Deus salvou muitas vidas. E se essa história tocou o seu coração, escreva nos comentários "Deus cumpre promessas" e se inscreva no canal Segredos da Bíblia. Porque aqui, cada história revela o quanto o céu ainda fala com a terra. Os anos passaram. Jacó partiu em paz, cercado pelos filhos e abençoado por aquele que julgava perdido. Depois da morte do pai, os irmãos temeram que José finalmente se vingasse. Mas ele, com a serenidade de quem entendeu o plano divino, respondeu: "Não temais, vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para fazer o que hoje se vê, conservar a vida de um povo inteiro." Gênesis 50, 20. Essa é a essência da história de José, a certeza de que Deus transforma o mal em caminho, o poço em ponte e a dor em destino. Nenhuma lágrima é desperdiçada quando é colocada nas mãos do Criador. José morreu no Egito, mas deixou uma ordem: que seus ossos fossem levados para a terra prometida, porque ele sabia: o lugar da promessa é sempre o ponto final da fidelidade. E talvez a grande lição seja essa: não é a túnica colorida que define um escolhido, é o coração que continua acreditando, mesmo quando tudo desmorona.